Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Deus esteja conosco. Amém? Gostaria de aproveitar os irmãos, o silêncio dos irmãos. Vamos nos colocar de pé, por favor. Mais uma vez o Senhor tem nos trazido aqui essa noite para louvar e bendizer o nome dele, celebrar, ou seja, o evento mais importante na história humana, que foi, ou seja, teve o nascimento de Jesus, a morte, e hoje estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Amém? Então, uma feliz Páscoa a todos, que hoje seja um dia de reflexão para cada um de nós. Vamos começar essa noite com o hino do nosso cantor cristão, 281, Achei a Fonte Carmesim. Vamos entoar o nosso Deus com bastante vigor. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu, na cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu. E sobre a cruz a me salvar, castigo padeceu. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou a vida eu consegui. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Assim por fez e comandou andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em que por mim morreu. Vamos lá, igreja. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Amém. Vamos lá. Querido Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Pai, entramos mais uma vez na tua santa presença, louvando e bendizendo o teu nome, reconhecendo, meu Pai, que o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor, meu Pai. Nos prostramos diante do Senhor, Pai, mais uma vez clamando perdão pelas nossas falhas e erros que cometemos diante do Senhor. Meu Pai, com misericórdia. Nós somos pecadores, não merecemos nada que vem do Senhor. Nesse momento, meu Pai, eu peço a bênção especial em cada louvor que será entoado, meu Pai, aqui esta noite, que é direcionado ao Senhor, meu Pai, e que hoje, mais uma vez, ó Deus, como foi pela manhã, possamos refletir na ressurreição de Cristo, meu Pai. Foi pelo seu amor, pelo ato, meu Pai, que o Senhor tem feito ali naquela cruz, meu Pai, em prol de cada um de nós, ó Deus. Por isso que estamos alegres, ó Pai, saber que não vamos perecer numa condenação eterna, meu Pai. E um dia vamos estar aí na glória com o Senhor, Pai. Pai, eu também prego a segunda parte, que é a pregação da Tua Palavra, que o Senhor enche o Teu Espírito, meu Pai, o pastor que vai transmitir a Tua Palavra, meu Pai, dá Ele clareza de fala, de pensamento, meu Pai, que possamos sair entendidos aqui, ó Deus, e dizendo, meu Pai, quanto for bom estar na casa do Senhor esta noite. Meu Pai, abençoa a sua igreja, abençoa aqueles, ó Deus, que estão a caminho, que o Senhor esteja trazendo em paz, debaixo dos teus cuidados, meu Pai. E aquele, meu Deus, que não vem, que o Senhor esteja incomodando, meu Pai, através do teu Espírito, meu Deus, para que ele possa se levantar da sua zona de conforto, ó Deus, e vir à tua casa junto conosco, render louvores ao teu nome, meu Pai. Meu Pai, obrigado pelo dia, obrigado, meu Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida e que ainda há de fazer.
Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e agradeço por tudo. Amém. Pode sentar, por favor. Vamos cantar Ressurreição. Vamos continuar entoando o nosso Deus com bastante vigor. Ressurreição. És novo Salvador, a sepultura, mas com poder vigor ressuscitou. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora tudo vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu com triunfo e glória, ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, oh, graças alcançou vida eterna. Saiu, ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, amém. Graças a Deus, irmãos, que alguém pagou pelos nossos pecados. Esse alguém é Jesus. Tínhamos realmente uma dívida com Deus, e essa dívida foi rasgada através do pagamento, do sacrifício que Cristo fez na cruz por cada um de nós. E graças a Deus, aqueles que ainda não entregaram sua vida nas mãos de Jesus, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, porque nenhum de nós estamos garantidos amanhã. E aqueles realmente que já entregaram sua vida nas mãos de Jesus, que realmente possamos estar alegres, que nós não vamos pagar uma condenação eterna. Amém? Louvado seja Deus. Dê mais que tudo. guiado por suas mãos.
natureza. E tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por suas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável, incomparável és pra mim, por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, esse é o hino ofertório. Há muito tempo nós não fazemos isso, né? Mas graças a Deus já estamos liberados, né? Para ficar no culto sem máscara. Isso vai de cada um, né? Aqueles que quiser usar máscara, que use. Quem não quiser também não use, né? Mas o decreto está aí, né? Então, hoje vamos fazer o hino ofertório. Os irmãos, em que o desejo, fique à vontade, segueira e vista. Por tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória venceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e dos céus e nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter e não quis, e ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre
cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém. Irmão Ivânio, ore cada um pouco com quadro, também ore pela pregação e pelas ofertas que foi designada da obra de Deus, por favor. Amém. Pode sentar, por favor? Porque Ele vive. Vamos continuar entoando nosso Deus com bastante vigor. Porque Ele vive. Vamos lá, igreja. Seu Filho amado, Pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu. por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive. Posso crer. No amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então, terei vitória, verei na glória meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive,
Deus. Deus seja louvado. Boa noite. Boa noite. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Amém. Que bom que estamos na casa do Senhor neste dia tão especial de celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui nos visitando a primeira ou segunda vez, seja bem-vindo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você neste momento de abrir sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo número 15. 1 Coríntios, capítulo número 15. Vamos ler para começar versículos 54 a 57. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 54 a 55. A palavra de Deus diz o seguinte: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, nos dá a vitória, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, mais uma vez nós entramos diante de tua sala, nos prostramos diante do teu trono, a tua gloriosa majestade e a tua santidade. Obrigado, você é o único e o verdadeiro Deus. Você é nosso Salvador, nosso Mestre, nosso Senhor. Você é nosso Pai, nos amar tão grande para que entregasse teu Filho por nossos pecados. Pai, nós estamos aqui não somente por causa da tua morte, mas por causa da tua ressurreição. Pai, abre nossas mentes, nossos corações esta noite para entender o significado desse evento tão marcante na história humana. Aí eu clamo a Ti que me usa um instrumento nas Tuas mãos para cumprir a Tua vontade. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, de certa forma, não é uma boa carta, no sentido que é uma carta corretiva. Ele procura corrigir vários problemas, vários erros que continha naquela igreja. Porém, nesse capítulo 15, ele vai falando sobre algo que não estava bem conhecido, talvez por ser gregos, por ter convivido nessa situação, e por ser uma igreja que ainda estava lidando com a doutrina depois de sair do mundo. Nesse capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição,
e seu significado, ele vai traçando que a ressurreição é uma realidade. Ele esclarece sobre o corpo de vários tipos e vários significados desse evento. Mas nós queremos falar hoje à noite sobre o seguinte tema: a ressurreição é a vitória. A ressurreição é a vitória. Nós estamos celebrando mais uma vez, no dia atual, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas cada domingo, cada primeiro dia da semana, nós fazemos isso sem entender ou entender, porque é somente por causa da ressurreição de Jesus Cristo que as pessoas podem parar no primeiro dia da semana e ter a opção de trabalhar ou não. Mas vamos falar sobre duas coisas. Confesso para você que eu achei difícil me conter dentro dos pontos, porque há tanta informação, e a gente pode pregar a noite lá fora, a semana toda, sobre a ressurreição, mas vamos simplesmente falar sobre a vitória da ressurreição. Número 1, Paulo destaca que a ressurreição é a vitória sobre o pecado. Sobre o pecado. Precisamos entender a nossa condição para entender a vitória. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós todos somos pecadores. Isto acontece porque nossos pais, Adão e Eva, lá no errado. E muitas vezes nós falamos: poxa vida, Eva, por que você fez isso? Adão, por que comeu fruto? E por aí vai. Mas a verdade é, se eu e você fôssemos lá, nós iríamos fazer a mesma coisa. E nós entendemos que essa condição é terrível. É porque não temos liberdade. Nossas vidas, nós somos escravos do pecado. O pecado bate, a tentação chama e nós atendemos em nossa condição carnal e nós não temos a capacidade de resistir à tentação, de resistir ao pecado. E esse pecado leva à separação de Deus, à morte. Então, Paulo está falando aqui que há uma diferença por causa da ressurreição. Ele destaca, se você quer olhar para mim, comigo, no versículo 17 desse mesmo capítulo, qual seria a consequência se Cristo não tivesse ressuscitado? Ele diz aqui no versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, não temos esperança. Nós vamos pagar por nossos pecados, não temos a esperança de poder parar de pecar, de agradar um santo Deus, e não temos qualquer esperança de qualquer benefício fora dessa vida. É melhor a gente viver e correr e fazer, porque amanhã morreremos e não tem mais nada de bom nesta vida. Isto é realidade. O homem no pecado, procurando a satisfação, procurando o sucesso, procurando aquilo que vai preencher o vazio na sua vida, ele não vai conseguir isso jamais. E o fato do pecado é uma coisa terrível, porque a condição não melhora, a condição sempre piora, e nós vemos isso no mundo. Mas nós entendemos que quando Cristo veio, Ele veio e Ele morreu, mas Ele não somente morreu, Ele ressuscitou, e nossa condição requereu um pagamento, requereu algo milagroso, porque nós não temos em nossas condições, nossos próprios esforços, a capacidade de pagar por nossos pecados. E aí nós entendemos que através da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos então, letra B, o pagamento do pecado completo. Está sobre nós o salário do pecado, que é a morte física, a morte separada de Deus por toda a eternidade, segunda morte. E aí Cristo veio sabendo disso,
E nós entendemos que quando ele estava na cruz, pronto para morrer, ele falou as seguintes palavras em João capítulo 19 e versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Agora, há muito falta de compreensão dessas duas palavras, porque as pessoas pensam: ele terminou sua vida, ele fez isso, terminou sua missão. Mas o que ele está dizendo é que eu satisfiz a justiça de Deus. Ele derramou seu sangue perfeito, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então nós entendemos que quando Jesus Cristo morreu, ele disse: está consumado, porque não podemos fazer mais nada, falando humanamente, para resolver a questão do nosso pecado. Mas Jesus Cristo fez isso, glória a Deus por isso, amém? E quando ele morreu, ele disse: está consumado, não há mais nada a fazer para pagar para o pecado. E nós entendemos então que a ressurreição é a garantia que Cristo é Deus, que o pagamento foi aceito por Deus. Olhe comigo agora em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Deus seja louvado, que nós temos hoje à noite a vitória sobre o pecado. Agora, como eu falei, a gente pode falar sobre isso em vários aspectos, mas eu quero focar simplesmente a penalidade de ser separado de Deus, de não poder ir até Deus, porque a palavra de Deus disse: todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Mas porque Cristo veio, ele morreu, o justo para os injustos, sendo nós os injustos, ele ressuscitou no terceiro dia, e nós temos a vitória sobre o pecado. Até a palavra de Deus diz em Romanos 10, 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não é somente a necessidade de colocar fé no pagamento, na cruz, na morte, mas é crer que Deus ressuscitou, ele está vivo e, portanto, ele é Deus. E nós temos a vitória sobre o pecado. Nós podemos olhar Romanos 6 e saber que nós temos a vitória sobre o pecado em nossas próprias vidas, mas essa vitória é maravilhosa, porque nossa condição impediu que a gente poderia ter vitória de qualquer forma. Mas hoje à noite, se você arrependeu dos seus pecados e colocou a sua fé em Jesus Cristo, convidando para ele entrar no seu coração e ser seu salvador, você pode também ser livre da penalidade do pecado. É isso que significa a ressurreição. É algo maravilhoso que muitas vezes nós levamos como algo normal e talvez não valorizamos tanto. Mas no momento que nós paramos de pensar que aquelas mulheres que encontraram um sepulcro vazio, isto é algo poderoso para o ser humano, que nós temos hoje à noite a vida eterna. Isso nos leva ao segundo ponto, a vitória sobre a morte. A morte, eu costumo dizer, não foi exatamente o plano de Deus. Nós sabemos que Deus é soberano, que ele sabia que tudo queria acontecer através da sua onisciência, mas Deus queria que a gente tivesse a vida eterna. E nosso pecado rompeu a comunhão com Deus. Nossos pais foram expulsos no jardim de Éden e passou sobre todos nós a morte. E a morte é uma coisa horrível, é uma coisa feia. Eu nunca vou esquecer, vim dos Estados Unidos, o primeiro enterro que eu fiz lá nos Estados Unidos, para você entender, a morte é uma coisa bonita. De quem fomos, pastor? Aí tem um caixão, tudo bonitinho, almofados,
e aí faz uma maquiagem no rosto da pessoa, e tudo aquilo. Quando eu vi, lá no cemitério, onde eu moro agora, o nosso loteamento, abriu o buraco e colocou o caixão lá dentro, eu quase caí duro. Eu disse, misericórdia, como é isso? Eu deparei com uma coisa, um choque cultural, que eu fiquei chocado. E nós entendemos que quando alguém parte dessa vida, nosso ente querido, nós sentimos dor, nós sentimos sofrimento. E o caso aqui dos coríntios, eles estão com essa situação, porque estão ouvindo a ressurreição, não é verdade? Os gregos aí tinham medo, grande medo da morte e a separação desse mundo conhecido, como será? E hoje ainda nós enfrentamos isso, pessoa que vai dizer, acabou a vida, acabou tudo, você fica enterrado, não tem mais nada. E Paulo vai ao frente disso, e ele disse, não é verdade. A realidade da ressurreição nos transmite uma nova realidade. Através da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. E Paulo fala aqui sobre o agalhão. Ele fala, poderia ser dois significados, uma vara ou bastão com ponto de ferro, que era usado para aguçar os bois, ou poderia ser, e mais provavelmente nesse caso, o aguilhão de escorpiões, uma coisa venenosa, que vai destruir a vida. Então quando a morte chega e bate a porta, e nós ficamos assim, puxa vida, acabou tudo, não vou ver mais meu ente querido, estamos separados. De forma que, nesse mesmo capítulo, se você quer olhar de novo comigo no versículo 17 até o versículo 19, ele fala, então, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Não vou ver mais meu pai, eu não vou ver mais minha avó, eu não vou ver mais minha sogra, eu não vou ver mais Dona Diola, a irmã Célia. Todas essas pessoas que partiram dessa vida estão perdidos para mim, nunca vou vê-los de novo. Se Cristo não ressuscitou, e se esperamos em Cristo, só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Pesado. Porque quando falamos sobre vitória sobre a morte, nós entendemos que, letra A questão é, se Cristo não ressuscitou, nós estamos separados de Deus e dos nossos entes queridos, aquelas pessoas que nós amamos, para toda a eternidade. O corpo e a alma perecem, não há vida após a morte, não há existência, e nós ficamos angustiados no momento da morte, porque nós sabemos que acabou-se. Isto é a verdade, se Cristo não ressuscitou. A ressurreição traz uma vitória sobre a morte, que torna a morte, de certa forma, uma coisa linda. É uma separação, é um piscar de olho, e aquela pessoa está na presença do Senhor. E eu dou glória a Deus que um dia desse, eu vou estar lá. E se você não me preceder, se eu partir dessa vida antes de você, eu quero deixar uma coisa bem certa aqui, conforme a palavra de Deus, você vai me encontrar lá também, se você conhece o Senhor Jesus Cristo. Porque a vitória sobre a morte fala então, letra B, que nós seremos unidos para a eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Eu confesso para você que eu tenho falado, desde que me conhece como pastor, esses 30 e poucos anos, eu não sei como uma pessoa vai lidar com a morte se ele não conhece Jesus Cristo. É angustiante, é uma coisa terrível, é uma tristeza que pesa no coração, ela não vai embora porque a pessoa fica perdida, poxa vida, nunca vou ver mais aquela pessoa, mas em Jesus Cristo, isto não é a verdade. A ressurreição
traz a vitória sobre a morte. Porque o próprio Jesus Cristo disse em João capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus dizendo para Marta, no momento do falecimento, tinha passado 4 dias do falecimento de Lázaro, ele disse para ela, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus, e aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crendo isto, nós podemos até ter medo da morte, medo que vai acontecer, daquilo que a gente não conhece, porque nunca atravessamos a morte, mas Jesus Cristo já atravessou, e Ele levantou, Ele disse, nunca morrerá. Quer dizer que eu não vou morrer? O que Ele está querendo dizer? Que não vou passar a segunda morte, eu vou passar dessa vida para a próxima. A vida eterna que eu estou vivendo hoje à noite vai se tornar mais real ainda, porque eu vou passar dessa vida, eu vou abrir meus olhos na presença de Deus e eu vou gozar a vida eterna com os que já foram na frente e com nosso Senhor Jesus Cristo, que é realmente mais importante para toda a eternidade. Isto porque Cristo ressuscitou. Olhe comigo de novo no versículo 20 a 23, nesse mesmo capítulo, que diz o seguinte, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e é feito as premissas dos que dormem. Premissas era um termo que os judeus e os gregos compreendem, está falando sobre a agricultura. As premissas, aquelas primeiras coisas da colheita, você tira primeiro, e ele está dizendo que Cristo foi na frente, Ele ressuscitou como primeiro, e então foi feito as premissas dos que dormem, do que estão mortos, mas seu espírito está com Deus, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, leia comigo a próxima frase, assim também quantos todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois a fruição de Cristo na sua vida. Ele não está dizendo que a alma está dormindo, ele está falando propriamente dito sobre o corpo. Nós sabemos que quando alguém parte dessa vida em Jesus Cristo, ele está na presença do Senhor. Isso se fala em 2 Coríntios, capítulo 5. Está ausente do corpo, está na presença de Deus. O Espírito está na presença de Deus. E o corpo será transformado no momento do arrebatamento. Mas nós temos a vitória sobre a segunda morte, sobre a morte em si, que é simplesmente uma passagem desta vida para outra. Quando Cristo ressuscitou, é tanta vitória que não tem tempo hoje à noite para destacar, mas nessa passagem, Paulo destaca essas duas porque são muito importantes para nós. A vitória sobre o pecado é algo maravilhoso. A vitória sobre a morte faz com que a vida após a morte não acabou quando alguém morreu. Eu vou ver meu ente querido, eu vou ter tristeza, sim, eu vou sentir a separação, obviamente, mas espiritualmente falando, eu posso ter a paz com Deus, que aquela pessoa que aceitou Jesus Cristo está na presença do Senhor, e quando Deus chamar meu nome, ou chamar nossos nomes, que Ele voltar no arrebatamento, todos nós vamos estar na presença do Senhor. Isto é a vitória da ressurreição sobre a morte. Mas nós precisamos terminar esclarecendo que já enfatizamos, mas essa vitória veio por Jesus. Às vezes as pessoas sabem o que acontece e aconteceu na Páscoa, pelo dito, entende essas realidades, mas não tem aplicado para si mesmo. E portanto, fique
sem gozar a vitória e a paz na sua vida. Talvez você está aqui hoje à noite e você nunca colocou sua fé em Jesus Cristo. Eu quero convidar você para entender aquilo que estou falando não é da Igreja Batista. Não é uma crença do pastor Frank, não é uma crença de qualquer homem. Essa vitória não veio por mim, nem por essa igreja, nem por qualquer outra coisa. Ela veio por Jesus Cristo. E isso é nosso último ponto, que Paulo enfatiza no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o diabo, a vitória sobre tantas coisas, isso veio por Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ama tanto que a gente não chega de compreender o tamanho do amor de Deus. De se entregar para nós, ciente da nossa condição, ciente que a gente seria sem esperança, e ele disse: não, eu não quero que as minhas criaturas sejam separadas para toda a eternidade. Eu não quero que eles tenham que pagar pela penalidade do pecado na eternidade, na segunda morte. Eu vou vir, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e isso será resolvido. Isto é a vitória que Deus oferece a você hoje à noite, se você nunca aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Eu quero terminar com este trecho aqui, que se encontra em Colossenses capítulo 2, versículo de 13 a 15. E quando vós estáveis mortos no pecado, na incircuncisão, da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos quantos? Todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando a cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Esse versículo é tão poderoso, porque transmite nossa condição morta nos pecados. Ele nos vivificou, perdoou todos os nossos pecados, levou a condenação, a lei que estava contra nós, pregou na cruz do Calvário, e quando ele ressuscitou, ele disse: acabou. Acabou o domínio do pecado, acabou o domínio da morte, acabou o domínio do diabo. Ele venceu a vitória. E ele fez isso publicamente. Isso não foi num canto, lá no jardim de Getsemane. Ele fez isso publicamente para que ninguém poderia duvidar. Será que ele ressuscitou? O sepulcro está lá. E nós estamos aqui, que nós podemos viver na vitória da ressurreição de Jesus Cristo. Nós podemos viver no poder da ressurreição de Jesus Cristo, que habita em nossas vidas. E nós podemos entender que a Páscoa é muito mais do que a gente pode imaginar, mas que nós podemos ter só um pouco mais de compreensão do que isso significa, e que nós podemos aplicar isso em nossas vidas. Pai, nós entramos mais uma vez na Tua Santa Presença. Pai, nós queremos honrar e glorificar Teu nome. Pai, maravilhoso é celebrar nesse dia a Tua ressurreição, a Tua vitória. Pai, nós Te honramos e exaltamos por ser nosso Deus, por ser nosso Salvador, por ter vindo e morrido e ressuscitado. E nós podemos ter a vida eterna, a salvação. Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações, e que Tua vontade seja feita neste momento, na vida de cada um que está ouvindo a Tua palavra.
Pedimos todas essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Se você está aqui hoje de noite, você nunca aceitou Jesus Cristo, você não sabe onde você vai passar a eternidade, eu quero estender um convite para você. Você veio aqui e diz: pastor, eu quero aceitar Jesus hoje à noite. E alguém pode abrir a palavra e mostrar para você como aceitar Jesus. Se outra forma você quer orar, então esse altar está aberto, mas vamos responder à voz do Senhor hoje à noite. Ouvi a velha história que Jesus desceu da glória no Calvário, enfim morreu por quantos como eu. Ouvi de seus gemidos, do seu sangue dos remidos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, ai, um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória. Aos remidos por Jesus na resplandente luz, de anjos lá cantando e mansões já me aguardando. Será gloriosa ali chegar e então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, ai, um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi da bela história que Jesus desceu da glória no Calvário, enfim morreu por quantos como eu. Ouvi de seus gemidos, do sangue dos remidos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, ai, um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que verá após vitória. Os remidos por Jesus na resplendente luz, de anjos lá cantando
vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, que paz e alegria, raiou novo dia, vitória Jesus me deu no sangue que verteu. E todo o povo de Deus disse: Amém. Pode sentar. Eu me despedir de vocês que estão assistindo em casa.